Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Eu me chamo Matheus, estou começando esse canal com o objetivo de passar conhecimento para vocês. Tá? Aplicado na prática, vai trazer bons resultados para quem opera o mercado de opções binárias, tanto na Cotex, tanto na Ike Option, seja o mercado aberto, seja a OTC, ok? O meu operacional ele é para M1, tempo de expiração de 1 minuto, no gráfico de 1 minuto mesmo. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são pontos importantes no gráfico, começando pelos pontos de suporte e resistência. Tá? Suporte e resistência, suporte é onde o preço bate e volta para cima, bate e volta para cima, bate e volta para cima. E resistência é onde o preço bate e volta para baixo, bate e volta para baixo, bate e volta para baixo. Como que a gente vai achar esses pontos de reversão? Beleza? Os melhores pontos é onde foi um suporte e depois vira uma resistência, tá? Aqui, se a gente colocar essa linha um pouco mais para cima, ela vai estar melhor ajustada, porque aqui, ó, bateu e voltou. Perceba que mesmo se eu tivesse entrado nessa candle com expressão para essa, tinha dado vitória. Aqui também, aqui também. Aqui na hora que ele rompeu, ele teve dificuldade para passar para cima de novo. Aqui ele ficou na região e aqui voltou a ser resistência. Então isso me indica que é um ponto forte, tá? É legal buscar sempre linhas onde o preço tenha batido de baixo para cima e respeitado, e depois de cima para baixo e respeitado. E uma hora ele vai romper, tá? Então, é, vai acontecer os loss também. Até aqui no meu histórico você consegue ver que tem um loss aqui, né? Essa é uma maneira de identificar pontos importantes, ok? Então aqui, ó, um ponto importante também. Olha só, o preço bateu aqui e respeitou. Aí parou de respeitar a região, respeitou, respeitou, respeitou. Então são pontos legais para a gente marcar, ok? E o outro conceito que eu uso bastante, bastante mesmo, é o conceito de order block, que é o que? Sempre o último candle de alta, depois de uma forte queda. Eu gosto quando tem assim, ó, uma, duas, três, quatro, pelo menos cinco velas da mesma cor após, né? Uma verde e cinco vermelhas depois. E esse candle a gente pode marcar tanto a abertura dele, quanto o fechamento dele, quanto os 50%. Toda essa região aqui é uma região importante. Na Cotex tem a ferramenta de retângulo, que eu gosto também. Que aí eu já marco aqui, ó, como sendo toda aquela região. Ok? Então, aqui ó, a gente tem mais um exemplo. Aqui temos três velas, não é tão forte assim, mas se eu marco 50% ou a abertura, tenho aqui um ponto de resistência, ok? Aqui, último candle de baixa antes de uma forte alta, tá? Aqui eu tenho dois candles só, mas olha o tamanho desses dois candles, né? Em relação a esses candles aqui. Então aqui teve força compradora. Se eu marco o 50% desse candle, vira um ponto de reversão. Tanto a abertura também, tá? Quanto o fechamento. É uma região, ok? Aqui eu tenho mais uma região. Último candle de alta antes de uma forte baixa. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse está bem forte, bem legal, tá? Se o preço voltar ali, a gente consegue até pegar uma operação. Beleza, aprendendo a identificar esses pontos, certo? Então, olha, aqui ó, tem força vendedora, força vendedora, força vendedora, depois força compradora, depois força vendedora. Eu sempre vou dar preferência para fazer vendas onde tem mais força vendedora e sempre vou dar preferência para fazer compras onde tem mais força compradora. Como assim?
Aqui, ó, por exemplo, aqui tem mais força compradora, é um lugar melhor para compras, ok? Principalmente para retração. Olha só, retração de M1. Retração é quando você pega para expiração para a mesma vela. E reversão quando você pega a expiração para a próxima vela. Inclusive aqui ele acabou de fazer esse movimento de um suporte virar uma resistência. Ok? Então se eu estou buscando, por exemplo, imagina que eu estou operando aqui, ó, esse gráfico. E ele está aqui na baixa. E eu quero pegar uma reversão de M1. Aonde que é um ponto legal para eu pegar uma retração de M1, perdão. Retração de M1, um ponto legal pode ser esse. Por quê? Por causa desses pavios aqui, ó. Tem força vendedora, força vendedora, força vendedora. Então, se em algum momento aqui para frente uma vela nasce aqui, verdinha, encosta lá, né? Eu posso pegar ela acreditando que ela vai acabar aqui e deixando um pavio aqui. E vai me dar a vitória. Para isso, eu uso alguns indicadores para confirmar as minhas entradas, tá? Por exemplo, essa daqui, ó, pegasse lá daria um loss. Provavelmente os indicadores já estariam dizendo que ela daria loss. Quais são esses indicadores que eu pego para retração? São duas médias móveis, ok? Então, uma média móvel de 5 SMA, uma média móvel de 3 SMA, ok? Perfeito, olha só. Então, como que funciona? Para eu pegar a retração, eu só vou pegar a favor dessas médias móveis. Se a de 3, se a média móvel de 3 está abaixo da média móvel de 5, eu procuro vendas. Put, para baixo. Se a média móvel de 3, que é essa amarelinha, está acima da média móvel de 5, eu procuro compras para cima. Então, por que não pegaria nessa região aqui, ó? Não tomaria esse loss? Porque a média de 3 já estava acima da média de 5. Se essas médias ainda estivessem para baixo, pegaria e aí o gain seria mais certo. Por exemplo, aqui, ó. Olha só. Nessa região aqui, ó, onde eu tenho força vendedora. Aqui é uma região para dar um put. E aqui deu o gain. Por quê? Porque a vela nasceu aqui, a média de 3, que é amarela, estava abaixo da média de 5, que é verde. Na hora que tocou, ele retraiu. Esse é um operacional, uma maneira de operar. Ok, precisei dar um cortezinho aqui para atender meu celular, mas já estou de volta. Então, a média de 3 e de 5 é isso. Se a média de 3 está abaixo da média de 5, eu procuro vendas. Se a média de 3 está acima da média de 5, eu procuro compras. Um outro indicador que eu gosto muito de usar são as bandas de Bollinger. Período 10, desvio 1. E eu gosto de deixar tudo roxinho, tá? Para não confundir com as médias de 3. Como que funciona com essas bandas? Com essas bandas funciona da seguinte maneira. Quando eu tenho o preço trabalhando acima delas, quando ele passa para baixo, muito em breve vai ter uma candle verde, certo? Se o preço está trabalhando abaixo e ele passa para cima, muito em breve vai ter uma candle vermelha. Então fica melhor ainda para eu pegar uma operação quando, por exemplo, eu tenho uma região forte. Olha só essa região aqui. Então bateu aqui, respeitou, fez o falso rompimento, rompeu, aí deu uma retraçãozinha aqui, rompeu, deu uma retraçãozinha aqui, tá? Olha só. Ó. Então eu tenho essa região aqui que é forte. Olha quantos toques teve nessa linha, ok? O preço aqui ele estava trabalhando acima e aqui ele começou, ele fez abaixo, né? Voltou para baixo dessa banda aqui e não tinha feito nenhuma candle verde ainda.
Então aqui mesmo estando contra essas médias, a média de 5 e a média de 3, por causa dessa banda de Bollinger estar estourada antes para cima, depois para baixo e não ter feito nenhuma correção, nenhum candle verde, aqui poderia pegar uma operação. Da mesma maneira o seguinte, o preço está trabalhando abaixo, ele vem acima e logo faz uma candle vermelha. O preço está trabalhando abaixo, ele vem acima e logo faz uma candle vermelha. Certo? Olha só, o preço está trabalhando abaixo, abaixo, abaixo. Ele vem acima e logo faz uma candle vermelha. Abaixo, abaixo, vem acima e logo faz uma candle vermelha. Ok? O preço está trabalhando abaixo por bastante tempo, vem acima e logo faz uma candle vermelha. Então esse é um outro indicador que eu uso como confluência para minhas análises. E eu também gosto do RSI. Cadê ele aqui? RSI de 3, nível de sobrecompra 90, nível de sobrevenda 10. Eu gosto de deixar azulzinho as extremidades, ok? Um pouquinho maior. Muito bem. Então aqui, ó, quando ele está batendo acima, ele está me indicando que está num ponto de possível reversão para venda. Então aqui ele bateu acima, o próximo candle reverteu. Bateu aqui em cima, o próximo candle reverteu. Bateu aqui em cima, o próximo candle reverteu. Olhando aqui parece muito bonito, né? Ah, vou operar só isso daqui. Já adianto para vocês que se for operar só isso daqui, vai tomar loss, tá? Por exemplo, olha só. Bateu lá embaixo, continuou. Está estourado, continuou. Está estourado, continuou. Está estourado, continuou. Está estourado, continuou. Então aqui seriam quantos loss já, né? Se fosse operar só o RSI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loss para dar um gain nessa candle aqui, ok? Então é por isso que não dá para operar só o indicador. Assim como também não dá para operar só a banda de Bollinger, porque ela estava trabalhando acima, veio abaixo e demorou para fazer um candle verde. Tá? Também não dá para operar só as médias móveis. Ah, então as médias móveis, a de 3 está acima das 5, eu vou ficar comprando. Tá? Tomaria um loss, 2 loss, 3 loss, 4 loss, se fosse comprar em todas as velas. Então a gente sempre pega o primeiro ponto, o ponto mais importante, a primeira coisa que a gente olha são as regiões importantes do gráfico. Ok? Então aqui eu tenho mais um exemplo de order block, última candle verde antes de uma grande queda, 50% respeitou, respeitou novamente. Sempre as regiões importantes, depois os indicadores. Perfeito? E também tem uma média móvel que a gente pode colocar aqui, uma SMMA de 10, que ela vai indicar o seguinte: quando as bandas de Bollinger estão abaixo dessa média, né, tem esse gap aqui. Olha só, aqui a média está passando dentro, aqui a média está passando fora. Quando a média está passando fora, o preço tende a voltar para a média. Então aqui, ó, a média começou a passar fora, o preço voltou para a média. Mais exemplos. A média começou a passar fora, o preço voltou para a média. A média começou a passar fora, o preço voltou para a média. Ok? Então esses são os indicadores que, se olhar de primeira, assim, fica bastante coisa na tela, né? Até meio confuso, mas colocando eles um a um, conforme eu fui explicando, fica simples de entender, ok? Então esse é o meu operacional, e nos vídeos que vocês vão ver, essa sessão aqui está gravada, eu vou comentar ela para vocês. Vocês vão ver os vídeos operados com esse operacional, tá? As sessões nesse operacional.
e vão poder pegar os gatilhos de entrada, entender mais fácil por que que eu entrei em cada uma. Claro que eu vou estar explicando também, tá? O porquê entrar, o porquê não entrar, quando eu tomo loss, o porquê que porquê que eu tomei aquele loss. É uma coisa muito importante de se entender também. O loss ensina, tá? E assim, eu finalizo aqui o vídeo de apresentação e do setup operacional. Já tem vídeo novo no canal, então clica ali no canal, vai para o próximo vídeo que você vai entender todas as operações que estão lá. Muito obrigado, deixa seu like, deixa um comentário e um grande abraço.